Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Nas últimas semanas, ao longo do último mês, a gente começou a falar da Revolução Francesa. Então teve a primeira parte, a segunda parte dos antecedentes, pra gente introduzir a Revolução Francesa, Depois a fase 1 com a monarquia constitucional, a fase 2 com a Convenção Nacional e hoje a gente chega à terceira e última fase da Revolução Francesa, fase essa conhecida como Diretório. E esse diretório introduziu o que viria a ser a Era Napoleônica, que a gente vai falar mais pra frente. Então hoje a gente vai falar de como era o diretório, como era dividido, como funcionava o diretório, a terceira Constituição, como que foi a Conjura dos Iguais, como é que ela foi reprimida, a ascensão de Napoleão até o golpe de 18 Brumário, que eu não vou contar o que é, porque senão vocês não vão assistir o vídeo, certo? Então eu já peço para que você se inscreva no canal, botãozinho vermelho aí embaixo, inscrever-se, também dê o joinha para cima se você gostou, dá o comentário lá, escreve qualquer coisa, só para o vídeo ser mais divulgado. Quanto mais você comenta, quanto mais você dá o like, quanto mais você inscreve, quanto mais você assiste, é melhor para mim. Também siga-nos no Instagram, para você ver a engenhoca que eu montei aqui, a gente tá viajando, Eu não tenho tripé nem em São Paulo, mas aqui a gente montou um negócio pra eu conseguir falar. Eu botei uma batedeira com um copo e prendi o celular em cima de 3 cadernos, ficou lindo. Depois eu vou mostrar no Instagram, se você me segue, você vai ver como é que foi essa tarefa. Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da Revolução Francesa, terceira fase. Bom, minha mãe acabou de fazer um bolo de chocolate e, obviamente, eu peguei todo o restinho da massa, já comi tudo, então espero que esteja tudo limpo aqui. Eu já lavei o rosto, Mas vai que... No último vídeo, a gente viu que acabou o período da Convenção Nacional e a gente entrou num novo período denominado Diretório, após o golpe termidoriano, o golpe de 9 Termidor, com a retomada do poder para os burgueses e também com o auxílio dos médios burgueses, que eram pântano, a planície, que o sonho deles era ser girondinos, Mas eles estavam lá no meio. O diretório, como diz o nome, tinha diretores. Então havia 5 diretores no diretório que compunham o poder executivo. Além disso, havia conselhos, por exemplo, o Conselho dos 500, que não vem muito ao caso aqui, não é muito importante. E os 5 diretores girondinos, eles eram eleitos pela Assembleia Legislativa. Então, volta a ter a ideia de legislativa, só que não. Na outra vez que tinha o governo girondino, a gente tinha rei ainda, Era a ideia da monarquia constitucional. Agora os reis foram decapitados, então o que sobra é fazer um novo estilo de governo, que não é exatamente a República Jacobina, mas tem o diretório, mas tem os diretores. Bom, e vocês se lembram que teve lá a Constituição, que os girondinos ficaram 2 anos no Palácio de Versailles para escolher todas as leis, fazer a Constituição, teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão no meio do caminho, e quando escolheram a Constituição, o rei ia assinar, no fim ele deu para trás, foi preso, teve aquela história toda, e no meio tempo teve a tomada do poder pelos jacobinos, e aquela Constituição foi dissolvida, foi criada uma outra pelos jacobinos, mas aqui, quando voltam os girondinos para o poder, eles criam uma nova Constituição, que era basicamente uma retomada daquela primeira que eles não conseguiram aprovar, não conseguiram colocar em prática, E a gente vê agora, mais uma vez, ao invés do voto universal masculino, a volta do voto censitário. Então, só quem tinha dinheiro poderia votar, o voto seria com base no dinheiro. E, além disso, tinha a ideia de governo republicano, que foi mantida do jacobinismo, até porque não tinha mais rei para fazer uma monarquia constitucional, como a gente acabou de ver. E era a Constituição do ano 3. Aí na foto que vocês estão vendo, vai estar escrito ano 4, não me perguntem por quê, mas é a Constituição do ano 3, é a Revolução, a Constituição de 1795. Bom, e até pode parecer que agora, nossa, os girondinos retomaram o poder, agora eles vão conseguir colocar em prática o que eles queriam, agora eles vão conseguir colocar a Constituição, vão fazer do jeito que eles querem. Obviamente, não. Obviamente, as pessoas não estavam felizes com esse governo girondino, porque eles retomam, por exemplo, a gente acabou de ver, o voto censitário, o voto por dinheiro, ao contrário da era jacobina, em que tinha o voto universal masculino. Com essa retomada, só quem tem grana pode votar, entre outras medidas elitistas, e dessa maneira que a gente pode dizer, da alta burguesia, medidas dos girondinos, e assim o povo, os sans-culottes,
os jacobinos, que ainda tinha jacobino, o poder foi perdido, o líder foi decapitado, mas, guilhotinado no caso, né? Mas ainda havia jacobinos. E houve muitos movimentos contra esse governo girondino que não estava conseguindo impor o que eles queriam nesse modelo republicano. E um deles, talvez o mais famoso deles, foi a Conjura dos Iguais, ou a Conspiração dos Iguais, que é vista, de certo modo, como um pré-socialismo, como um pré-comunismo, porque pela primeira vez a gente vê não só a reivindicação por igualdade civil, como a reivindicação por igualdade social. Esse era um conceito novo naquela época. Não tinha tido socialista utópico, não tinha tido socialista científico, não tinha tido essa ideia de socialismo ainda e nem de comunismo. Foi uma ideia nova que foi sustentada por sans-culottes, os trabalhadores urbanos, né? E o líder deles, e também por alguns jacobinos, né? Mas principalmente sans-culottes, e o líder deles era o Gracchus Babeuf. Eu espero que esteja falando certo, Babeuf, né? O Babafo, ele era um jornalista e junto com esse sans-culottes, junto com jacobinos, alguns que tinham lá, eles pregavam essa igualdade social, essa igualdade civil. Mas é óbvio que não deu nada, né? Que os burgueses, querendo ou não, os lados burgueses, os girondinos tinham poder e no fim essa conjura, essa conspiração deu errado, né? Foi todo mundo, um monte de gente guilhotinada, o próprio Babeuf foi guilhotinado, então deu errado, mas foi uma ideia de pré-socialismo. Até onde eu li, Engels e Marx, eles veem o Babeuf como uma certa inspiração, como um pré-comunista. Isso pode ter incentivado movimentos futuros, mas naquele ponto deu completamente errado, foram reprimidos e guilhotinados. Você deve ter percebido que desde que eu comecei a falar da Revolução Francesa, desde que eu comecei a falar dos antecedentes, desde que eu comecei a aparecer nos vídeos, o que eu estou fazendo é basicamente narrar apresentações de PowerPoint. E essas apresentações são nada mais, nada menos do que a reprodução das lousas que eu tive nas aulas desse ano com a professora Jaqueline Lourenço. Inclusive, muito obrigado, ela é a maior fonte desse trabalho, né? Tem cada vez menos fontes lá no finalzinho, quase tudo é fonte de imagem, porque o resto a gente teve em classe ou teve no virtual, no EAD, né? E se você quiser ter acesso a esses slides, no primeiro comentário e na descrição aqui embaixo do vídeo, vai ter o link que leva para esses slides, para você acompanhar junto com o vídeo, para você ver depois, para você entender um pouquinho melhor, para você copiar, para você estudar, faz o que você quiser, mas tá aí nos comentários, no primeiro comentário e na descrição, o link para esses slides. Valeu? Bom, e para você que está estudando ou para você que foi pesquisar e já sabe os spoilers dos próximos vídeos, né, se a gente seguir nessa linha, eu pretendo fazer mais ou menos o currículo do segundo ano, talvez. Então, depois da gente ver a Revolução Francesa, a gente vê a Era Napoleônica e vai seguindo assim. E, falando em Era Napoleônica, como é que foi a ascensão de Napoleão Bonaparte? Quem que era o Napoleão Bonaparte? Nasceu na Itália, né? Isso a gente vai ver mais quando a gente for falar do Napoleão. Mas tudo bem. Ele era um general do exército francês. E a França, naquela época, sofrendo com várias revoltas, insatisfação, falta de apoio popular, inclusive, por exemplo, a Conjura dos Iguais, foi reprimida, foi, mas inspirou outras, ou foi inspirada por outras. Eram muitas revoltas, era muita coisa e muita gente contra esse governo girondino. E por conta disso, o que eles fizeram? Tinham que reprimir, certo? Então, eles se aliaram e estreitaram os laços com o exército. E Napoleão era um jovem general Napoleão Bonaparte, não tinha nem 30 anos, tinha uns 26, 27, e ele foi ganhando força, foi galgando posições no exército, era um jovem general, e foi se aproximando do governo girondino, do governo do Diretório. E cada vez mais esse exército francês ele atuava defensiva e ofensivamente sob a liderança de quem? De Napoleão Bonaparte. Bom, o momento aleatório de hoje foi difícil de escolher, porque nem sempre a gente tem histórias extraordinárias, um cara que ninguém conhece que acabou se destacando, ou um cara que morreu com feno na boca, nem sempre a gente tem esse tipo de história, né? Então hoje eu escolhi fazer uma desmistificação aqui no Rick Videoaulas. Você já viu esse quadro? Você já viu essa tela? Pesquisa aí agora, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde quer que você esteja. Pesquisa aí no Google, Revolução Francesa. 80% dos lugares vai estar essa foto aí. Pois é, ela não é da Revolução Francesa e ela não retrata a Revolução Francesa. Solta a vinheta. Bom, essa pintura é a Liberdade Guiando o Povo, foi feita pelo Eugène Delacroix em 1830. Até aí, tudo bem. O cara não tem que pintar um negócio necessariamente contemporâneo da época em que ele está pintando. Então, ele pintou em 1830, mas ele está retratando o que aconteceu
em 1789, em 1795, em 1799. Não. Essa pintura, A Liberdade Guiando o Povo, ela retrata as revoluções de julho de 1830. As jornadas de julho, que tinham outros objetivos, foram feitas por outras camadas da sociedade em outro contexto completamente diferente. Nem Napoleão tinha mais, para você ter uma ideia. Então, assim, a ideia de revolução, a ideia de nacionalismo, tem a bandeira, tem um monte de coisa aí, a ideia de nacionalismo, a ideia da Revolução Francesa está presente, mas não é uma pintura da Revolução Francesa. Então, sim, o mundo inteiro se engana, vários vídeos no YouTube com um monte de visualização se engana quando coloca isso aí como um quadro da Revolução Francesa. Não só não foi pintado na Revolução, como não representa essa Revolução, e sim outra, Jornada de Julho, que a gente pode ver mais pra frente aqui no Rick Videoaulas, se vocês quiserem, se vocês apoiarem, se a gente seguir esse curso da história, certo? Valeu, esse aqui foi o Momento Aleatório de hoje. Não tão extraordinário, não tão inusitado, mas bem importante, eu diria, pra gente ter um conhecimento maior de mundo e ver que às vezes as coisas que a gente vê por aí não necessariamente são o que dizem que são ou que as pessoas pensam que elas são, né? Esse aí foi o quadro de Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, que tanto guiou o povo, que guiou o povo a pensar que ela não era da época em que ela era. A liberdade guiando o povo, que tanto guiou o povo, que guiou o povo a pensar que ela não era da época em que ela era. Tô falando. O Momento Aleatório de hoje foi esse. Muito obrigado. Vamos voltar pro vídeo. A gente vai ver agora o que vai acontecer com Napola. Bom, e boa parte do povo estava contra os girondinos, certo? E daí a França estava instável. Teve a ajuda do exército para combater, para reprimir, não conseguiram dissolver a Conjura dos Iguais, conseguiram, mas a França estava instável, E aí a alta burguesia queria um governo forte, então eles estavam lá, a gente quer apoiar os girondinos, beleza, estão apoiando a nossa laia aqui, mas precisa ter um governo forte, não dá para ficar todo mundo toda hora querendo tirar o nosso poder, toda hora se revoltando contra nós. A gente tem que ter um Estado forte, tem que ter um governo forte que consiga controlar isso aqui, controlar essa república, controlar esse diretório, controlar este território. Aproveitando-se desta situação e do que a gente viu agora há pouco, falando sobre o exército e o papel do exército e a aproximação do exército com esse diretório, com esse poder girondino e a ascensão do Napolinha Bonaparte, o Napoleão, com mais apoio, com liderança, com força, faz um golpe militar, o golpe de 18 Brumário, e toma o poder do diretório. A situação estava maravilhosa para ele. Por quê? Era um estado que não estava funcionando, que precisava dele e do exército dele, que precisava de uma liderança forte, coisa que ele já tinha no próprio exército, e que estava clamando por mudança. As pessoas estavam clamando por mudança. E ele era a figura ideal para isso. Ele estava em ascensão, ele estava ganhando força. Napoleão toma o poder e cria o consulado, que vai dar início à era napoleônica, que a gente vai ver a partir das próximas videoaulas, se vocês quiserem ver, obviamente, né? Cai, portanto, o diretório, cai, portanto, o Conselho dos 500 e surge o consulado. Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço muito pela sua audiência. Eu peço que você, por favor, se inscreva no canal. Mais da metade da nossa audiência é de não inscritos. Então, se você tá vendo, gostou, quer ver mais, quer me apoiar, quer pedir conteúdo, inscreva-se no canal, vermelhinho, inscrever. Se você clicou, ficou branco, é porque você está inscrito. Ativa o sininho também para receber notificação sempre que sair vídeo novo. Quer pedir algum conteúdo, quer escrever alguma coisa, quer me dar sugestão, bota aí na caixinha dos comentários aí embaixo. Também dê o like, joinha pra cima. Se não gostou, pode dar o joinha pra baixo. Esse vídeo tem dado muito trabalho, mas eu tô gostando muito de fazer. Hoje eu não vou botar música mais alta do que eu mesmo, tá? Fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. No último vídeo eu fiquei inaudível. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Divulga para aquele seu amigo que tá indo pra escola, pro Enem, pra FUVEST, ou que só é interessado por história e geopolítica. Siga-nos no Instagram, @RickVideoaulas. Muito obrigado mesmo pela audiência. Até a semana que vem. Valeu!